Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 24/5/2023, há cerca de um mês atrás, no dia 25/4, eu apresentei para vocês em um vídeo uma seita cristã no Quênia, onde o pastor convenceu os seus fiéis a fazerem um jejum extremo, onde esse jejum está levando pessoas à morte. Quando eu fiz o meu vídeo há um mês atrás, eu apresentei a matéria onde 56 pessoas haviam sido encontradas mortas. Depois uma outra matéria posterior com 76, ou seja, o número aí crescendo. Aquelas pessoas, elas foram convencidas pelo pastor, que está sendo como um representante de Deus na Terra, alguém que conversa com Deus, que conversa com Jesus, e ele trouxe essa mensagem de Jesus para as pessoas, que Jesus queria se encontrar com essas pessoas, e que a única forma dessas pessoas se encontrar com Jesus seria através desse jejum, ou seja, fazer o jejum até o encontro com Jesus. A matéria que eu trouxe para vocês no vídeo passado foi do G1, onde diz que mortos em seita de jejum no Quênia chegam a 73. E isso há um mês atrás. Agora eu trago para vocês uma atualização. Aqui está no site da UOL. E aqui diz, olha na tela, sobe para 226 o número de mortos após jejum para encontrar Jesus no Quênia. Isso aqui é uma seita cristã, é para encontrar Jesus, não é para encontrar outro ser mitológico. O ser mitológico aqui é Jesus. Líderes religiosos, eles têm o controle de rebanhos, de pessoas, como se fossem ovelhas. O pastor, ele é como se fosse um pastor de ovelhas, e os fiéis como se fossem ovelhas. Elas não pensam por elas, elas não raciocinam. Elas vão para onde o pastor manda, para onde o pastor as ordena. Continuando a matéria aqui, diz, pelo menos 226 pessoas morreram em uma floresta no sudeste do Quênia, onde se reuniu uma seita cujo líder encorajou fazer um jejum extremo, entre aspas, para se encontrar com Jesus. Segundo o novo balanço divulgado nesta quarta-feira, 17, pelas autoridades, após encontrar mais de 15 corpos. A polícia acredita que a maioria dos corpos descobertos próximo à cidade costeira de Malindi corresponde aos seguidores da seita de Paul Nedger. Um ex-taxista que se autoproclamou pastor da Igreja Internacional da Boa Notícia. Ao final das operações desta quarta, 14 cadáveres foram exumados e outro foi encontrado na selva. Ao final das operações desta quarta, 14 cadáveres foram exumados e outro foi encontrado na selva, declarou a prefeita da região. E acrescentou que uma outra pessoa foi encontrada viva. Segundo as autópsias realizadas nos últimos 112 primeiros corpos, a maioria das vítimas morreu de fome após a pregação de Paul Nedger, que, por sua vez, será processado por terrorismo. Bom, o ato comprovado aqui por ele foi o quê? Induzir as pessoas ao jejum. Mas ele fez isso mediante o quê? Ele fez isso mediante uma crença, uma religião, que é apoiada pelo Estado. Ele não tirou isso da própria cabeça.
ele usou como base um livro que é tido por esses religiosos como sendo sagrado, a palavra de um Deus. O Estado apoia esse tipo de coisa. Então, o Estado causou esta situação por apoiar religião, por apoiar algo irracional, algo que não deveria mais fazer parte da nossa vida nos dias de hoje. Hoje, nós temos um amplo conhecimento científico nos meios astronômicos, biológicos. Nós não precisamos mais nos agarrar a crenças religiosas. O ser humano, hoje em dia, que ainda acredita em deuses, anjos, demônios, ele mantém essa crença apenas como uma necessidade psicológica causada pela doutrinação infantil. Vamos ver o que diz a Bíblia cristã, o livro considerado sagrado pelos cristãos. Nós podemos ver que a Bíblia, ela é a causa de tudo isso. É o livro usado como base, escrito por povos bárbaros, povos da Era do Bronze, povos da Era do Ferro e até mesmo um pouco mais recente, mas também povos ignorantes, sem conhecimento astronômico ou biológico para entender tais situações. E também podemos perceber que livros como a Bíblia é escrita por uma elite local, não por pobres. Ela é escrita por uma elite para domínio dos pobres. Vamos ver o que diz a Bíblia? Mateus 17, 21 diz: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha só, o livro considerado sagrado, considerado como sendo a palavra de um Deus, descrevendo tamanho absurdo. Pessoal, jejum não cura nada, a não ser a obesidade. E também tem os seus limites e seus controles, porque caso contrário, pode piorar a situação de uma pessoa obesa. Daniel 9:3 diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Olha o absurdo. Quem já foi que viu jejum aproximar você de algum ser espiritual, invisível, algo infundado, incomprovado? Onde foi que já se viu isso acontecer? Veja o que está acontecendo com essas pessoas aí agora, com esses cristãos. Simplesmente eles estão morrendo e estão voltando ao estado que eles eram, que eles estavam antes de nascer, ou seja, o estado de inexistência. Marcos 9:29 diz: E disse-lhes, quem disse-lhes? Jesus. Jesus é um personagem. No caso, a Bíblia diz que Jesus disse. Jesus não disse nada porque Jesus nunca existiu. Quem diz aqui é o escritor. O escritor é quem está dizendo isso. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração, ou oração e jejum, dependendo aí das traduções. Mas enfim. Salmos 35:13 diz: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco, humilhava a minha alma com jejum. Esse negócio de alma, não existe essa história de alma. O conceito de alma dentro da própria Bíblia está ligado ao entendimento daquelas pessoas como uma espécie de corpo. Você pode ver que no Gênesis, onde há lá a tal criação do homem, lá diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida e o homem tornou a ser alma vivente. Ou seja, antes ele era uma alma morta. Uma pessoa que morreu, a alma não saiu do corpo, nesse entendimento religioso. A alma simplesmente morreu, o corpo morreu, a alma morreu, é uma alma morta. Quando está viva, é uma alma viva, morta é uma alma morta. Isso é apenas uma linguagem religiosa. Almas não existem. Alma é uma linguagem religiosa para
definir o que é um corpo, um ser, um homem, por exemplo, um animal, enfim. 1 Coríntios 7,5 diz: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, aqui outro personagem inexistente, não vos tente pela vossa incontinência. Olha o absurdo que um livro desse daqui leva as pessoas a cometer. Isso aqui é apoiado pelo Estado. Então, essa situação que está acontecendo aí no Quênia é culpa do Estado também, por apoiar esse tipo de prática, esse tipo de coisa. Isso aí pode acontecer aqui no Brasil a qualquer momento, e coisas piores também podem acontecer. Por exemplo, coisas piores já aconteceram, como, por exemplo, a época aí da tão conhecida como Idade das Trevas, onde pessoas entregaram pessoas para serem julgadas num tribunal da fé, levando essas pessoas à morte, à tortura, a serem queimadas vivas, acusadas de coisas infundadas, como heresias e bruxaria. Pessoas entregavam outras simplesmente porque tinham uma dívida por questões de terras, fazendas, por questão que não queria que a filha se casasse com aquele homem, não queria que o filho se casasse com aquela mulher, e assim entregavam para as mãos da Igreja Católica, acusando estas pessoas de coisas das quais não podem ser comprovadas. E a análise, o julgamento era feito mediante a crenças e fé. E muitas destas pessoas eram assassinadas pela Igreja Católica, queimadas vivas, torturadas em mecanismos de tortura, como em uma expressão religiosa para tirar o mal do meio do povo. Um total absurdo. Aqui no Brasil, recentemente, tivemos um exemplo disso, de manipulação religiosa para conseguir-se algo, como, por exemplo, a política. Os líderes religiosos, eles têm o controle de centenas e até de milhares de pessoas. Igrejas são lotadas por centenas de pessoas e aqueles fiéis não se limitam às igrejas. Os pastores, eles têm milhares de fiéis pelas redes sociais. E essas pessoas são facilmente manipuladas por esses líderes. Políticos se aliam a líderes religiosos para conseguirem votos, não por seus feitos, por suas obras, por seus trabalhos apresentados, mas simplesmente por declarar apoio àquela religião e também financiar a igreja e a religião. Assim, os fiéis são manipulados a elegerem tais políticos. Voltando aqui ao nosso texto, o que diz aqui? Ao texto a respeito da seita cristã que está levando as pessoas a óbito. Algumas vítimas, entre elas várias crianças, foram, no entanto, estranguladas ou espancadas, indicou há 2 semanas o chefe das operações forenses, Johansen, eu acho que é esse o nome. As autópsias também revelam que, em alguns corpos, faltavam órgãos. Destacou o Diretório de Investigações Criminais em um documento judicial consultado pela AFP em 9 de maio, e no qual se fala de tráfico de órgãos bem coordenados e com vários autores envolvidos. Pessoal, vocês podem ver que não há a ação de um Deus, não há a presença de um Deus, não há a intervenção de um Deus. Religião é usada para benefício de grupos que se aproveitam da crença das pessoas para conseguirem alguns objetivos. Citei aqui alguns casos, como por exemplo na conhecida Idade das Trevas, onde as pessoas eram entregues à Igreja Católica para serem torturadas e mortas, acusadas de coisas sem nenhum fundamento, simplesmente por interesses pessoais. Citei também o caso de políticos que favorecem a igrejas e pastores para que manipulem seus fiéis para conseguir votação. E também aqui, nesta matéria, podemos ver aqui que há indícios
de manipulação religiosa entre fiéis para haver por trás aí um tráfico, um suposto tráfico de órgãos, visto que algumas pessoas já estavam faltando aí alguns órgãos. Pode ter acontecido aí diversas coisas, mas isso é apenas manipulação. Você vê aí que não há um Deus para dizer assim, olha, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo. Não, eu não estou querendo isso. Pessoal, façam assim, façam assim. Não. Nunca houve a intervenção de um Deus em momento algum. Nós podemos ver dentro da Bíblia a apresentação do Deus Jeová, o Javé da Bíblia, isso mesmo. Quando o Javé da Bíblia aparece supostamente para Abraão lá na aldeia de Ur, lá na antiga Mesopotâmia, o que é que ele diz? São coisas do interesse daquelas pessoas. Ele diz que Abraão deixe a sua casa, a sua terra, e se direcione a uma terra distante, que ele vai dar aquela terra para ele. Só tem que aquela terra já estava habitada por outras pessoas. O que é que nós podemos ver ali? Posteriormente, você pode ver lá no livro de Josué, onde o povo reivindica aquelas terras. E Josué, junto com os outros israelitas, eles invadem lá as terras, isso está registrado na Bíblia, e matam as pessoas na faca, na espada, no fogo, matam os animais, tudo para tomar aquelas terras, uma verdadeira barbárie. E eles colocam lá como sendo o Deus Javé ajudando, o Deus Javé matando as pessoas a pedradas, o Deus Javé parando o sol para continuar uma matança e coisas similares. Nós podemos ver dentro da Bíblia várias vezes onde o povo hebreu, o povo israelita, eles sacrificavam animais para o Deus Javé e também sacrificavam pessoas. Há, por exemplo, uma negociação dentro da Bíblia onde um homem negocia a própria filha em troca de vencer uma guerra. O Deus Javé faz ele vencer a guerra e ele sacrifica a filha para o Deus Javé. Tem outras ocasiões onde pessoas são mortas, enforcadas, outras são mortas apedradas, para o Deus Javé retirar pragas, retirar ali maldições que ele havia colocado nas pessoas. Nós podemos ver outras ocasiões onde o povo israelita entra em confronto com outros povos. E em todas essas ocasiões, o Deus Javé está do lado do povo de Israel. Ele faz o povo de Israel vencer. Quando o povo, em algumas ocasiões, perdiam a guerra, perdiam a batalha, eles diziam que eles estavam em dívida com Deus. Então, eles precisavam fazer algumas coisas. Eles faziam sacrifícios de animais e de pessoas, matavam os animais e as pessoas, e queimavam essas pessoas e esses animais, para assim o Deus Javé se satisfazer e ajudar eles, fazer eles ganharem as guerras. Antes do Deus Javé, aquelas pessoas já acreditavam em outros deuses, e os povos também em volta deles, cada um daqueles povos também tinham seus deuses. O povo hebreu, eles eram politeístas antes de ter o Deus Javé, eles tinham outros deuses, que eram vários e vários deuses. Depois eles passaram lá a adorar apenas um Deus, esse conhecido como Javé, que está na Bíblia. E outros povos também tinham outros deuses. Então você vê lá dentro da Bíblia, às vezes, guerras de deuses. A Bíblia, ela diz que os outros deuses todos eram falsos, eram estátuas, enfim. E que o único Deus verdadeiro era o Javé. Só que você vê lá no Êxodo, quando o Deus dos egípcios, eles transformam duas varas em duas serpentes. Mostrando que dentro da Bíblia, os outros deuses também não eram apenas estátuas, como outras partes da Bíblia diz. Na verdade, dentro da Bíblia, eles eram deuses mesmo. Eles faziam coisas e eles tinham superpoderes, igual o Deus Javé. Eles faziam as mesmas coisas. Nessa ocasião lá do Êxodo, para mostrar que o Deus Javé é mais poderoso, porque o texto é escrito pelo povo hebreu, o Deus Javé transforma também uma vara em uma cobra. No caso, Javé transformou uma vara em uma cobra. Os outros transformaram duas varas em duas cobras. Só que a volta vem depois, onde esta cobra do Javé, que foi transformada de uma vara, ela engole as duas cobras do povo do Deus egípcio. No caso, que também essas duas cobras eram duas varas. Entende aí? No caso, isso aí não aconteceu de verdade. Isso é apenas fantasia, isso é apenas
mitologia, certo? Vamos voltar um pouco aqui para o nosso texto. E no texto diz assim: o ministro do interior, Quinturi Quindique, perdão se o nome estiver incorreto, eu estou lendo como está aqui, tá bom? Pediu prudência em relação à denúncia e afirmou que é, entre aspas, uma teoria sobre a qual estamos investigando. Entende? A questão aí dos tal possível tráfico de órgãos envolvido, visto que algumas pessoas faltam órgãos, entende? Então, a suspeita não é comprovado, mas está acontecendo isso aí. Paul Mackenzie, que é o pastor, está preso desde que se entregou às autoridades em 14 de abril, depois de que as autoridades encontraram as primeiras vítimas na floresta de Chacarrola. Vocês viram que lá no meu vídeo passado, no dia 25, eu havia mencionado isso aqui na matéria anterior, que ele já havia sido preso, tá bom? Isso desde o dia 14. No caso, o meu vídeo anterior foi no dia 25 do mês passado. Agora, um mês depois, eu estou realmente trazendo o caso de volta aqui, trazendo as atualizações, certo? Ele foi preso depois que as autoridades encontraram as primeiras vítimas na floresta. Desde então, foram encontradas 50 fossas, umas valas que eles abriam lá para colocar as pessoas dentro. 50 fossas comuns na região. O pastor mais influente do Quênia, aqui já é o outro pastor, Ezequiel Odero, também foi detido em 20 de abril, no marco do caso, durante esse caso aqui, e depois colocado em liberdade sob fiança. Veja só. Odero é investigado pela possível presença de seus fiéis entre as vítimas. Odero é investigado pela possível presença de seus fiéis entre as vítimas encontradas em Chacarrola. Mais de 20 contas bancárias pertencentes a ele foram congeladas. Veja só, pessoal, um líder religioso ele tem mais de 20 contas bancárias. Será que os fiéis têm pelo menos uma conta bancária? Pessoal, Deus nenhum jamais existiu. Deus nenhum jamais pediu alguma coisa. Deus nenhum jamais entrou em contato com ninguém. Ninguém é representante de algum Deus aqui nesse planeta, nem em nenhum planeta do universo. Deus é apenas uma ideia antiga das pessoas na tentativa de explicar a existência das coisas. Mas esta ideia já está refutada. A ideia de Deus não se sustenta diante do senso crítico, diante da racionalidade e da lógica. Aí alguns vêm questionar, mas Deus não está dentro da lógica humana. A ideia de Deus é uma ideia humana. Se não se encontra dentro da lógica humana, é porque não tem fundamentos. Veja o que está acontecendo com esses cristãos lá no Quênia. Eles estão jejuando, sendo manipulados por uma religião, manipulados por um pastor, que usa do próprio livro, considerado como sagrado, para manipular estas pessoas. Simplesmente essas pessoas estão morrendo de fome. Elas estão voltando ao estado inicial, que era antes de nascer, ou seja, o estado de inexistência. Ninguém vai encontrar Deus algum após a morte. Simplesmente após a morte, deixamos de existir. Você pode ver que, mediante toda esta situação, até crianças estão sendo encontradas mortas de fome dentre estas pessoas, dentre estes povos. E nenhum Deus, nenhum anjo, nada, jamais se manifestou. Nós podemos ver em outros casos onde religiões atacam religiões, religiosos atacam religiosos em nome de seus deuses. E nenhum Deus jamais se manifesta para defender o seu povo. Vocês estão lutando por uma causa, por algo sem fundamento.
por um ser inexistente, um ser imaginário. Hoje, nós já temos conhecimento e entendimento para saber que Deus nenhum jamais existiu. As pessoas que ainda acreditam na existência de um Deus, simplesmente elas estão sendo controladas pelo desejo, pela necessidade psicológica causada pela doutrinação infantil, que, na minha opinião, deveria ser criminalizada. Isso que está acontecendo no Quênia é também culpa do Estado, que apoia a religiosidade, que apoia a religião. Isso não é impossível também de acontecer aqui no Brasil. Aqui no Brasil já aconteceu coisas piores, como a Inquisição, pessoas que foram levadas à morte, simplesmente julgadas em um tribunal da fé por crimes inexistentes, coisas que jamais alguém pode cometer. Muito obrigado.